Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, a você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook TV Cidade Taubaté, pelo YouTube TV Cidade Taubaté, você que acessa aí o nosso e-mail para nos mandar as mensagens, né? tvcidadeTaubaté@gmail.com. Muito obrigado, estamos começando o nosso programa das 6, ao vivo desta terça-feira, dia 10 de julho de 2018. Hoje é o dia de um alimento que muita gente gosta, né? Inclusive acho que o Brasil é um dos maiores produtores, que é a pizza, né? Seja ela no sentido literal da palavra, com todas as suas variantes, né? Portuguesa, calabresa, com catupiry, sem catupiry, né? Napolitana, e seja a pizza que a gente conhece, que acontece especialmente na política, né? Começando aqui embaixo aí pelas câmaras municipais, pelo poder público, até chegar em Brasília, né? E também tem muita pizza em meio à nossa sociedade, né? Não só os políticos são responsáveis por promoção de pizzas, né? Entre aspas, mas também a nossa sociedade ainda, que às vezes começa algo, planeja algo, as pessoas em casa, né, acabam planejando e depois muda o sentido e acaba em pizza, né? Então uma situação. Bom, independente disso, vamos comemorar. Os nossos convidados não trouxeram a pizza para a gente degustar aqui no nosso programa, estamos com água na boca, mas vamos mandar um abraço aí para o nosso amigo Alisson, né? Ele que foi colaborador nosso aqui e agora está sim, com um delivery de pizza aí e fazendo bonito, né? Ajudando também ao empreendedorismo familiar, né? Ele, Cacilene, manda o sabor da pizza, das pizzas, né? E eu sei que ele tem muito carinho pela Claudinha, que o incentivou a abrir aí um pequeno empreendimento. Então um abraço para você, o Alisson, que está aí na Vila São José, né? Depois manda o telefone aqui pra gente e manda uma pizza também pra gente comemorar. Bom, muita gente hoje está comemorando com pizza, sem pizza, aproveitando a cerveja aí do fim de semana, né? A carne que sobrou daquela sexta-feira, oh meu Deus do céu, né? A gente foi perder para a Bélgica, né? E fazer o quê? Tinha muita gente na esperança de hoje estar comemorando, fazendo esse churrascão, comendo pizza aí com os amigos também, mas não teve jeito, né? Acabou a Copa do Mundo para o Brasil, teve que vir trabalhar na terça-feira. Aqui no estado de São Paulo aproveitamos ontem o feriado do dia 9, né? Que é o dia da Revolução Constitucionalista. Muita gente também não sabe o que significa isso, mas é o principal feriado de São Paulo, né? E hoje nós estamos aqui como brasileiros, alguns felizes porque a Bélgica perdeu para a França agora há pouco, né? Por 1-0. O que eu achei engraçado, né? Que a Bélgica tirou o Tite, o nosso querido Tite, e um Tite da França fez o gol de 1-0 e tirou a Bélgica, né? Parece ter trocadilho, né? A situação. Amanhã nós vamos conhecer a segunda seleção que vai para a final, está entre a Croácia e a Inglaterra, né? Eu particularmente vou torcer para a Croácia, né? Até porque eles não têm ainda uma Copa do Mundo, né? E isso tem uma representatividade muito grande, né? Especialmente a Croácia, que fez parte aí dos países da antiga União Soviética, né? Passaram por um processo de independência, acho que umas 2 Copas atrás fizeram também bonito, chegaram ao 3º lugar, né? E agora eles podem chegar a uma final e ser campeão, né? De repente batendo a França também, que já foi campeã. Então eu vou torcer especialmente para os croatas, né? Eles que são conhecidos como os brasileiros aí da Europa, né? Então vamos ficar nessa expectativa, né? Passaram lá com dificuldade pela França. Bom, gente, meio do ano, um tempo de férias, tempo também de festas, né? E festas que nós conhecemos como as festas juninas e julinas, né? Que começam às vezes até no fim de maio a já promoverem isso aqui na nossa região, no nosso país, né? E tem umas que vão até agosto, né? Já passa a se tornar a festa agostina. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio eles que são diretores de teatro, cinema e TV, eles que são produtores, né, culturais, são ativistas sociais e culturais, é o Luiz Cláudio Daniel e o Manuel Messias,
que eles vão falar para a gente um pouco das tradições populares de junho e julho, né? E contar como que surgiu essas tradições que a gente começa desde pequenininho a gostar, a aprender, né, com os nossos pais, e hoje nós vemos algumas modificações, algumas desaparecendo, mas a gente vai falar sobre isso. Bom, primeiramente, boa noite para vocês, né? Boa noite. Boa noite a todos em casa, né, que estão assistindo agora pela TV Cidade ao vivo. E a gente está aqui para fazer um bate-bola aqui sobre a cultura no geral, né? Que isso é uma tradição já que está se perpetuando cada vez mais e as pessoas estão vendo também como oportunidade de negócio também, né? A própria mídia hoje em dia está dando essa brecha para que os eventos das cidades pequenas, das grandes cidades também, sejam expostos e mostrem um pouco da cultura regional que tem perto dos grandes centros. E estamos aqui para falar um pouco, para a gente debater um pouco. É isso aí, boa noite à TV Cidade, a todos que estão em casa, né? A TV Cidade sempre abrindo os pratos para que a gente possa debater aqui assuntos que sejam de importância, né, para a comunidade de uma forma geral. E hoje a gente vai falar um pouco sobre festa, né, a importância dentro do contexto histórico, né, das festas juninas e julinas. Nós vamos ver que é uma tradição que deve ser respeitada, que deve ser mantida, porque tá dentro das raízes, né, do nosso país. Então tem uma importância muito grande para esses festejos, né, de meio de ano, que a gente chama, né? Então a gente vai fazer um bate-papo interessante aí sobre esse tema. Bom, eu vou falar pelo primeiro nome que eu os conheço, né? Messias e Daniel. Eu gostaria que vocês contassem um pouco pra gente como que surgiu esses festejos, né, no meio do ano, né? Os festejos juninos e julinos. Bom, exatamente, André. Dentro assim, de um contexto histórico, né, eu vou começar falando aqui, a gente abrir o bate-papo. As festas juninas, na verdade, elas têm um início assim, muito antes do que a gente conhece, né? Aqui em termos de Brasil, a gente pode dizer que praticamente a família real que trouxe, né, essas tradições para cá, para o Brasil, mas ela surgiu inicialmente como festas pagãs, né, eram os festejos, né, realizados ali em cultos, e aí foram integrados à igreja, né, a igreja integrou esses festejos, e aos poucos eles foram se transformando nesses festejos que a gente conhece hoje, né, com esse formato junino. Então a igreja foi uma grande responsável em trazer o início, né, desses festejos, para que ela fosse, lógico, cada região fosse adequando à sua realidade. Mas podemos dizer que a família real, né, a família real portuguesa foi a responsável em trazer essas tradições. Chegando aqui no Brasil, a família real precisava, como veio toda a estrutura, né, de Portugal, eles precisavam então de cultura, precisavam montar toda a estrutura até para suportar todas as pessoas que eles trouxeram de lá. Então os festejos juninos começaram ali, para alegar inicialmente o reino, né, que chegaram aqui no Brasil, acho que não tinha muita coisa para fazer, então eles resolveram trazer tradições que eles conhecessem de lá para que pudessem animar as pessoas. E ali começou, né, deu o pontapé inicial. E daí o que acontece? O povo começa a observar essas coisas que era limitado às famílias, né, as pessoas de posse. E o povo, no geral, começou a fazer adaptação dessas coisas, as danças que veio da França, da Europa, e depois com os escravos que vieram também, trazendo a sua cultura também. Então foi tendo uma miscelânea, e o Brasil, como é muito grande em terras e variedades de produtos também, começou a se abrasileirar, levar a cultura do lado regional. Então, o que acontece? Você tem aí o costume do índio, que é o milho, né? Sempre o índio ele sempre consumiu muito a mandioca, e depois veio a tradição dos africanos, trouxeram aquela cultura de comidas, de saber usar até o máximo de todos os recursos que tinha, que essa abundância, começaram a prestar atenção na família real e foi adaptando. Então, as cidades começaram a se formar, as pessoas viviam muito no interior, e as pessoas que tiveram contato no primeiro momento com a família real foi passando. Isso é de geração em geração,
e ela vai pegando a sua característica regional. E isso, a influência também das comidas também, das coisas, vai se adaptando conforme a região que foi levado. Quem levou foi se adaptando. Então você vê que tem muito hoje em dia a própria dança mesmo, da quadrilha, são aqueles bailes que tinha da família real. E quem observava aquilo não tinha condições de participar, só observava, tentava... pela gestual e pela imitação, foi levando para os seus quilombolas, foi levando para as suas comunidades, e aonde foi se tornando isso que o Brasil é hoje, uma miscigenação cultural, tanto gastronômica como também na parte cultural, né? Na parte de danças, de festejos, e tem a igreja também que veio se adaptando para não ficar fora desse contexto. Bom, quando a gente fala aí nessa miscigenação cultural, nessa mistura, né, é até bonito, né? A gente lê alguns escritores do passado, né, falando sobre isso também, parece que foi tudo fácil, né? Foi tudo tranquilo, não teve nenhum problema. Foi fácil, assim? Ou esse processo teve algum trauma no meio que acabou gerando outras situações culturais também, que interferiram diretamente nas festas juninas? Não, acredito que teve sim, André, porque na verdade, se a gente for pensar em Brasil, né, todo o processo social no Brasil foi difícil, né? Como o Daniel falou agora há pouco, inicialmente a comunidade de uma forma geral não tinha acesso a essas regalias, né, por exemplo, da família real. Então tudo foi sendo adaptado à realidade, à necessidade. Porque a cultura, de certa forma, ela mexe com o interior da pessoa, né? A cultura ela tem um poder de transformação interior muito grande, né? Então, por isso que a cultura está muito ligada à política, né? Então, se a gente for analisar o contexto político, a cultura, a arte, de uma forma geral, ela tem uma participação muito forte na modificação política ou social de um país, pela força que ela tem. Então, não foi um processo fácil, porque a cultura, de uma forma geral, ela foi e é sempre uma ferramenta usada para se mostrar um determinado sentimento, mostrar uma necessidade de transformação. Então não foi um processo fácil, como não é até hoje, né? A gente vê a grande revolução cultural que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Todos eles passaram por um processo traumático, um processo de resistência, né? Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem aí um histórico muito recente em relação a isso, né? Como, por exemplo, como que a nossa cultura, a nossa arte, ela sofreu repressão, não só do regime militar, mas de uma série de outros tipos de regime que tinham o objetivo de cercear, porque, de uma forma geral, o poder sabe, o poder público, de uma forma geral, sabe o poder que tem a arte, né? O poder libertador que tem a arte, a cultura. Então, acho que não foi e nunca será um processo fácil nesse sentido. Daniel? Isso vem lá de trás também, né? Porque aqui no Brasil foi se adaptando, porque a igreja tinha muito poder, né? Então, como eles viram que não conseguiria abafar o mês de festividades, porque eles aí vêm desde do tempo lá da Grécia Antiga, lá que eles festejavam as farturas, era o mês também daquela coisa de prosperidade que eles tinham, e veio se adaptando ao longo das décadas, dos milênios também. Quando chegou no Brasil, quando teve a cultura africana que entrou, os índios com a cultura deles, que eles faziam na época desse de junho, julho, que é a pagelança que eles fazem. Depois tem os negros também que tinha suas tradições, os seus santos. A igreja foi se adaptando, então para ela não perder porque a cultura você não consegue abafar ela, você consegue tentar extorquí-la, mas ela sempre dá um jeito e ela sempre sobressai. E a igreja viu que não tinha condições, ela começou a adaptar os santos da coisa, o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis, e vai adaptando para poder dar certo isso e ela ter o domínio. Infelizmente ainda acontece isso. Bom, com tantos santos que nós temos, né,
aí no catolicismo e nas outras religiões também que compõem aí essa miscigenação cultural que vai desencadear aí nas festas juninas e julinas, porque somente Santo Antônio, São João e São Pedro são os que são lembrados aí durante esse período. A igreja ela tinha o objetivo de colocar santos que representassem a fartura, né? Porque a tradição inicial das festas juninas, ali de meio de ano, eram celebrar momento de fartura, momento de transição de uma estação para outra. E esses santos estavam muito ligados, aqui no Brasil no caso, estavam muito ligados a essa questão, né, das vitórias, né, da questão da fartura na lavoura, por exemplo. Eles estavam muito ligados à cultura da região na época. Então a igreja buscou esses santos porque eram os que mais estavam ligados às questões ali regionais, né? No caso, o Brasil nasceu basicamente da agricultura, então as pessoas estavam muito ligadas a esse meio. Então esses santos eram os que melhor representavam essa realidade do Brasil no momento. E aí a gente foi trazendo isso até hoje, como a gente conhece. Bom, o Daniel deu um destaque aqui com relação aos festejos de junho, em relação à colheita, né? É bom te lembrar que na Europa é verão nessa época, né? É a época que eles plantam na primavera e depois vai colher logo no começo do verão, né? Mas tem umas situações engraçadas, Daniel e Messias, porque o europeu, quando aqui chegou, encontrou o índio promovendo rituais semelhantes também, né? Como culturas diferentes que não se conheciam têm rituais semelhantes. Pois é, porque eu acho que o objetivo basicamente era o mesmo, né? O índio, lógico, com a sua cultura, sempre teve em seu contexto a questão... Corta pra gente aqui, hein? Ó, técnica. Corta pra gente aqui, Jefinho. Corta pro estúdio. Volta pra cá. Isso. Estamos de volta. Então, os índios, eles tinham muito em seu contexto a questão do agradecimento, né? Então, o índio gostava de agradecer toda a natureza de uma forma geral por tudo que a natureza lhe oferecia, né? Então, calhou de terem o mesmo objetivo, porque, como eu falei, inicialmente, na Europa, o objetivo dessas festas eram também a questão do agradecimento, né? Principalmente pela questão da colheita. E o índio, chegando aqui no Brasil, o índio, como vivia basicamente de colheita, de pesca, ele tinha os rituais onde ele simplesmente agradecia toda aquela fartura, né? O índio ele tinha um contato muito grande com a natureza e, acima de tudo, um respeito, né? Então, respeito. Então, esses eram rituais de agradecimento em relação à natureza como um todo, né? E o Brasil também, na época do próprios reis, né, que tinha no Brasil, ele começou a se tornar um país rural. O pessoal começou a migrar para poder formar as fazendas, fazer os vilarejos. Então, o Brasil, há um certo período, ele foi muito rural. Então, o que acontece? A influência dos índios, do próprio, quando teve os africanos chegaram para o Brasil, tal, essa influência, quando o Brasil começou a formar as suas colônias, as suas coisas, teve influências de várias nacionalidades. O europeu com as suas tradições, os africanos com as suas tradições também, os índios já com donos da terra aqui, eles já tinham suas tradições, suas comemorações. Então o Brasil era um país rural e as comunidades começaram a fazer seus festejos também, porque tem que ter no fim de uma colheita o agradecimento, a troca de alimentos, que tinha muito escambo aqui no país de troca, né? A troca, a barganha que tinha no país, e isso foi trazendo e massificando cada vez mais a cultura de cada região. Então você vê que no Paraná tem uma cultura, mas é meio parecida com a que tem no estado de Goiás, daí você vai descendo, só vai mudando os nomes, o tipo, mas você vê que no contexto geral são parecidas com as que tinham no início de formação do Brasil. Só pegando um gancho, se me permite, do Daniel, que se a gente pensar que até a década de 70, né, quase mais da metade da população brasileira era uma população rural, quase que 80% na verdade, né? Então da década de 70 para cá foi que nós começamos a ter o famoso êxodo rural, né?
onde as pessoas começaram a vir para os centros urbanos em busca de melhores condições, porque havia já uma escassez ali na área rural. Então, isso está ligado também a essas tradições das festas juninas ou julinas, né, as famosas festas de meio de ano, que foram, infelizmente, perdendo força da década de 70 para cá, ou sendo adaptadas nas cidades, né? É justamente por conta desse êxodo, né? As pessoas vindo para a cidade, então aqui os costumes são outros, a forma de comemorar esse mês é um pouco diferente. Então, essa cultura ela foi se adaptando a essa nova realidade do povo brasileiro. Mas se a gente vê, por exemplo, os interiores, né? Os interiores do nosso país, ainda continua mantendo essa tradição raiz mesmo. A ponto de que aqui nos centros urbanos essas festejos eles foram sendo adaptados, vamos dizer assim. Né? O que está claro aí, latente, né, saltando aos nossos olhos, que a urbs, né, a cidade deixou para trás, que o campo tinha aí como essência das festas juninas. Eu acredito que as tradições, né, a festa junina típica, né, a raiz ali do interior, ela está muito ligada às tradições, né? É uma festa feita para o povo, é uma festa feita com o objetivo de reunir. E ao passar do tempo, à medida que essas festas elas foram sendo adaptadas nos grandes centros urbanos, elas começaram a ter um contexto muito comercial, onde foi se deixando de lado essa questão cultural mesmo. O objetivo acho que passou a ser outro, né, Daniel? Começou a dar um pouco também, entrou o estereótipo, né? E isso tem uma visão, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, aqui, você vê que o pessoal tem uma visão distorcida do caipira. Então, é complicado isso, porque se você for hoje aqui em Taubaté mesmo, você acha ainda as festas bem tradicionais, mais aí para dentro da serra aqui, né? Tanto da serra Regina, do mar, como coisa, você acha ainda as festas tradicionais de igreja, que o pessoal ainda doa o boi, doa um porco para poder fazer o afogado, tem tudo isso ainda. E isso aqui já perto de uma grande metrópole que é São Paulo, né? Mas se você andar para dentro do país, você vê que tem muita coisa ainda que é remanescente e é tradicional ainda. Ainda há como registrar essas coisas ainda. O paulista ele consegue dar mais agilidade nessa coisa de festa. Ele já pega uma coisa que é tradicional aqui e ele já cria um grande evento. Então, como está sendo lá no Nordeste também, que hoje é um grande evento também, as festas juninas lá, porque é uma coisa comercial. Tanto aqui para o estado de São Paulo, a maioria das igrejas fazem a festa junina aqui, comemorando os santos e tal, mas tem um lado comercial também, que não deixa de ser interessante para poder fomentar a cultura. Mas tem um pouco de estereótipo, que eu acho que isso é meio pejorativo pra gente, que eles falam que a gente é caipira. E a gente é caipira mesmo, né? Pois é, esse caipira da quadrilha que a gente vê aí retratada pelas escolas, né? Que Taubaté foi dia 23, a grande festa, né? Todas as escolas municipais praticamente realizaram eventos, né? Relacionados à festa junina. Esse caipira com roupa remendada, chapéu de palha, bigode por fazer, barba por fazer, ele existe ainda, ele é um ser morto. O que acontece? Na verdade eu acho que esse caipira ele está muito mais ligado a um contexto de personagem, né? Um estilo de vida, um jeito de ser, e não ligado basicamente à aparência, né? Então a gente tem que fazer essa separação. Só fazendo um adendo aí, o próprio Monteiro Lobato fez uma observação em relação ao Jeca Tatu, né? O famoso Jeca Tatu. Então inicialmente ele pensou nessa figura, né? Como o André está falando, e logo depois, logo na sequência, ele se retratou, né? Monteiro Lobato ele teve esse cuidado, disse, olha, o caipira ele não é bem isso, ele não é esse estereótipo. O caipira ele é o resultado de uma condição social. Ele não precisa necessariamente ter essa aparência,
né? Isso está ligado a mais um sentimento de ser dele, né? Como ele se identifica, como ele se vê. Então esse caipira, esse famoso caipira, ele foi se desfragmentando, acho que com o passar do tempo. Hoje a gente tem como caipira uma pessoa que se comporta como uma pessoa ligada às questões ali rurais, às questões tradicionais, né? Então eu vejo dessa forma. E o cinema também levou o caipira de um jeito estereotipado, né? Então essa imagem ficou muito forte. E as pessoas, quando vão dançar a festa junina hoje em dia, quando tem uma comemoração nas escolas ou nas igrejas, o pessoal vai bem colorido e não deixa de ser bonito. Mas é um pouco estereótipo. Pois é, vai lá pegar o pedaço de trapo, né? Põe na carça e vai embora. Né? Bom, o Daniel também falou aí a respeito das danças, né? Por que da roda? Essa roda, você falou da questão europeia, né? Do baile. Mas a roda tem influência de outras culturas? Tem indígena, né? A indígena, eles dançam muito a dança sempre em círculo, né? Que é um círculo que fecha a cada etapa, a cada conquista que eles têm, e o agradecimento também de cada ciclo que eles vão se fechando, e é muito inteligente isso, porque o europeu veio com aquelas danças de salão, né, que nem se um se tocava no outro, quando era só com uma expressão corporal e não tinha contato físico. Quando eles tinham contato físico era com luva, com coisa. E o brasileiro não, o brasileiro já é mais real já. O brasileiro ele já engancha, né? Já engancha e já dança, e ele é mais espontâneo. Então porque eles foram copiando a ideia foi copiada, mas a evolução de como e o tempero que o brasileiro tem de se comunicar com as outras pessoas e conviver em comunidade é diferente. O brasileiro tem a mania de colocar a mão no outro, abraçar, entendeu? Apertar a mão. Agora você tem países da Europa que você não se toca, você só olha, só cumprimenta com a cabeça, só gestos, né? E o brasileiro é muito caliente nesse ponto. É isso que o resto do mundo gosta do Brasil. Quando vem pra cá, fica apaixonado. Bom, e na quadrilha tem tudo isso, né? Inclusive tem termos que a gente às vezes não pensa de onde vem, né? Por exemplo, anarrie, balance, tour, né? De onde vem esses termos, Daniel? Tem outros, né? Aí você vê que tem um pouco de indígena no meio, né? Tem o Tupinambá, que era a língua falava-se na época, e depois tem os dialetos também, né? Temos os dialetos africanos também. Então é uma adaptação de tudo vai se evoluindo. A cultura ela é muito interessante, que ela não é estática, né? Ela vai sempre se renovando. Ela tem uma mola propulsora, que é o círculo, né? Do próprio círculo que você está falando. Ela vai juntando, agregando temperos, coisas cotidianas do dia a dia, e ela vai sempre em evolução, ela não para. A cultura daqui a 10 anos, se a gente sentar e conversar novamente aqui sobre festejos e coisas, nós vamos estar em outro patamar, porque ela vai se adaptando, ela vai urbanizando, ela vai buscando as tradições, traz, e ela vai se modificando, mas a cultura está lá, a essência sempre vai estar lá. Ela pode mudar o formato, mas a essência sempre vai estar lá. Messias, um elemento que não pode faltar aí nas festas juninas e julinas, né? Até por conta do frio, né? E quando junta bastante gente, é a fogueira, né? A fogueira é uma alusão aí à cultura cigana? Sim, sim. Como o Daniel falou, nós temos aí uma miscigenação, nós temos uma mistura de vários fatores aí. O indígena ele tem uma importância muito grande nesse processo, né, dessa cultura junina, né, que a gente fala junina e julina. Porque a fogueira para o índio ela tem uma representação muito forte, né, que é o elemento ali, o fogo, né, como um todo representa para o índio um elemento muito importante. Então a fogueira ela simboliza justamente a vitória, né, a vitória, a luz. Então, como a festa junina, a quadrilha especificamente, ela tem uma função ali de comemoração, né, de agradecimento a algo, a fogueira não poderia faltar dentro desse contexto, né, de celebração,
momento de luz, onde você está agradecendo. E representa alegria, né? O fogo, basicamente, para o índio, ele representava alegria, né? Então o índio ele se reunia em volta de uma fogueira simplesmente para dançar, né? Para festejar. Trazia luz, né? Então a fogueira não pode faltar dentro da festa junina, porque eu acho que é a maior representação, né? Então, tanto é que se você procurar até no Google, se você procurar festa junina, uma imagem, com certeza vai aparecer lá uma fogueira, umas bandeiras, uma fogueira vai estar sempre atrelada a essa imagem. E por que o São João apossou-se da fogueira? A turma fala fogueira de São João, não fala fogueira de Santo Antônio, São João e São Pedro, né? E no dia dele é que se faz mais fogueira, de norte a sul do país. Essa daí eu sei, essa história aí. Quando foi o nascimento de João, a mãe dele prometeu que ia fazer uma fogueira para avisar a Maria. Então, como naquela época não tinha luz elétrica, né? Uma fogueira chamava-se atenção a quilômetros e quilômetros. Então, quando João... Isso é uma adaptação também da Igreja Católica também, né? Porque para o índio tem um simbolismo, o fogo é muito importante, que ele agradece com o fogo para eles é um dos elementais que o índio cultua. Então ele tem tudo isso também. Então foi se adaptando quando veio para o Brasil, mas a história básica mesmo é que o fogo foi para chamar que tinha nascido João, entendeu? Então, mas isso é adaptação. A gente fica meio no contexto se é verdade ou não, mas é interessante. Que foi para anunciar o nascimento. É dentro da nossa cultura judaico-cristã, né? E é bem interessante isso. As bandeirinhas, o porquê das bandeirinhas? Homenagem a Alfredo Volpi? As bandeirinhas não. As bandeirinhas, na verdade, se a gente for buscar um pouco mais atrás, né, esse formato de quadrilha, né, de festejo junino que a gente vê hoje, ele tem uma origem bem francesa, né? E na França eles usavam muito as bandeirinhas para enfeitar ambientes de festas coletivas, né? Os famosos bailes. Então elas foram trazidas pelos portugueses, né? Como já foi uma cultura aí absorvida, né? Da França pelos portugueses, eles trouxeram e aí foi se adaptando, né? Primeiro que o Brasil gostou muito disso, porque o Brasil é muito colorido, né? O Brasil é um país tropical, gosta de colorido. Então quando eles viram nos palacetes da família real, por exemplo, dizem, né, os contextos históricos aí que no meio do ano, nessas festas do ano, os recintos, os castelos reais ficavam cheios de bandeirinhas nos corredores, porque eles queriam divulgar que naquele mês era um mês de festa. Então as bandeirinhas têm esse contexto de alegria, né? Felicidade, como a gente está vendo ali, né, na imagem. Quer dizer, tem que ter em todo lugar, né? Para poder caracterizar o arraiá, né? Caracterizar o arraiá. E o interessante é que isso vem com os portugueses. Quando chegaram no país, eles traziam as flâmulas, né? De cada setor, que eram as flâmulas, as bandeiras. Então isso, se você vê no contexto histórico, quando eles ficavam no palácio, era enfeitado para mostrar que tinha pessoas de outro país visitando a família real. Então eles enfeitavam os palácios, as entradas, e muita flâmula, muita bandeira, e isso foi vindo adaptando. Remete também à questão dos jogos medievais, né? Isso também. Que as bandeiras, né, eles faziam as paradas de bandeira. E o brasileiro se encanta, e depois teve essa influência do barroco também, com o rococó, que é uma coisa rebuscada, entendeu? E o brasileiro, ele absorve muito rápido, e ele pensa muito rápido, ele é muito criativo também. E ele tem muita coisa, ele tem muita cor na vida, né? Nós estamos numa floresta que é multicolorida. E o índio tem essa coisa também das penas. Se você vê os adornos que o índio produz, com miçangas, com coisas, é uma coisa mais linda, porque são coloridas. E quem que ensinou para o índio? Depois que a família real veio também, o índio absorveu um pouco dessa cultura, dessa coisa que traziam os nobres. E foi misturando. A miscigenação é muito grande nesse país. Não tem como você falar assim, isso aqui veio de tal ponto, isso aqui veio de tal ponto. Daí que surgem os maracatus, os caboclinhos, os reisados, né? Os sujinhos que tem lá em cima lá, que
também tradição. Então é bem interessante, o país é muito diversificado. Até hoje em dia está virando tradição aqui no Vale do Paraíba o bolinho caipira. E isso já é uma coisa que o índio já comia há muito tempo, desde que o Brasil é Brasil, né? E a única coisa que adaptou, colocou linguiça dentro ou carne moída. Mas eles já comiam. Exatamente. E isso é que é o importante, né, da gente ver a capacidade da adaptação, né? Então a festa junina, a gente percebe que as festas, né, juninas e julinas aí de Mediana, elas foram aproveitadas, adaptadas para desenvolvimento de culturas regionais, culturas locais, né? Então cultos que já eram celebrados pelos índios, tradições que existiam ali, por exemplo, entre os africanos, né, os escravos, foram todos se apossando desses festejos, e daí surgiu essa grande diversidade que a gente tem hoje na nossa cultura, né? A cultura brasileira é uma cultura muito rica, né? Ela é muito rica na sua essência, justamente em função dessa mistura, né? Dessa miscigenação que a gente tem e que foi sendo aproveitada, tudo isso que foi trazido, né, pela família real, foi adaptado ao que já existia, e a gente vê essa riqueza que a gente tem hoje, né? Bom, vamos fazer um passeio então pelas regiões e destacar aí quais são os elementos essenciais das festas juninas, julinas de cada uma. Região Sul. Tem os farroupilhos, né? Lá a tradição é diferente. O Sul é diferente porque a própria colonização lá foi diferente. Mas eles têm a tradição e o bom churrasco é de lá, né? E sem contar que eles estão muito ligados também à bebida, né? Eles gostam muito da bebida também, quente, né? O mate. Então, tudo que eles adaptam em torno da bebida, né? O vinho também, né? O vinho quente também, que veio se adaptando. E então o que acontece o país ele deu sorte ao mesmo tempo de ter vários tipos de colonização, né? Porque se não tivesse isso, eu acho que não teria essa cultura tão grande, e essa gastronomia tão grande no país, né? Tão rica, né? Tão rica também. Então vamos pular lá para o Centro-Oeste. Centro-Oeste, Só fazendo adendo, no Sul, a gente percebe que tem uma particularidade, André, até mesmo a quadrilha, né? Então a quadrilha, ela não tem esse formato tradicional como a gente tem no interior de São Paulo. As danças lá são muito mais voltadas às danças europeias, por exemplo, alemã, né? Então há uma quadrilha praticamente, um festejo praticamente adaptado, né? Então a quadrilha eles dançam em formato de danças alemãs, né? Tem uma influência muito grande alemã. Então a gente vê que é uma particularidade de cada região mesmo. E dança em círculos também. No Centro-Oeste, que nós podemos destacar? No Centro-Oeste nós temos ali já um restício ali tá muito próximo ao Nordeste, né? E eu conheço um pouco aquela região ali. Ele sofreu uma influência muito forte do Nordeste. Então praticamente, se você for, por exemplo, ali no Centro-Oeste do país e você for no Nordeste, você vai ver praticamente o mesmo tipo de cultura, né? Incrível como um estado conseguiu influenciar outro a ponto de se misturar, né? Você praticamente não vê diferença na forma das pessoas festejarem, na forma delas comemorarem esses festejos juninos, né? Bom, o Norte, nós tivemos agora recentemente, inclusive, aí o Festival de Parintins, né? Que mostra um pouco da influência do Nordeste, mas eles adaptaram para a situação local, né? Situação local, e virou uma fonte de renda grande também. E uma exportação de mão de obra para o carnaval muito grande, né? De São Paulo e do Rio, né? Do Rio e de São Paulo. Exato. E São Paulo foi mais esperto, que buscou eles primeiro. E o Rio está pegando agora, né? Mas São Paulo absorveu muito a qualidade de São Paulo. Você sabe que melhorou muito o carnaval de São Paulo. Que eu sempre achei que São Paulo tem um puta de um potencial, e eles foram muito espertos. O paulistano é muito esperto. Mas o carioca, com aquela coisa irreverente dele, ele viu que, opa, São Paulo tá indo, vamos atrás também. Bom, falando dos festejos juninos no Nordeste, aí cada estado, são 9, né? São 9. Tem uma característica diferente aí, mas que é marcante, né? Que é marcante, Pernambuco, né, é muito forte, né? Pernambuco, a festa junina, né, é muito forte também. O Nordeste tem uma particularidade que ele conseguiu transformar os festejos juninos numa fonte de renda, né? Hoje a gente vê que nós temos inclusive o turismo, né? O turismo nessa época do ano, ele aumenta muito no Nordeste por conta dos festejos juninos, né?
aí a gente já vai mais para aquele contexto comercial. Então, nos grandes centros hoje do Nordeste, existem, por exemplo, disputa de quadrilhas, né? Para que as pessoas possam ver toda aquela beleza, aquela coisa colorida. Explosão de cores. Explosão de cores, exatamente. Mas a gente vai ver que é num outro contexto, porque se você for no Nordeste, por exemplo, bem para o interior do Nordeste, você já não vai ver esse formato. Você já vai ver, por exemplo, aquelas quadrilhas de comunidade, né? A comunidade se reúne para fazer uma quadrilha ali no terreiro, como eles falam, né? No terreiro, reunindo as pessoas da comunidade, cada uma traz uma quantidade de comida, tem todos os rituais religiosos, mas eu acho que de todos os estados aí do Brasil, a região Nordeste, vamos dizer assim, ela tem uma particularidade porque, primeiro, essas questões das festas juninas estão muito ligadas à questão da religião, né? A fé do nordestino é muito grande, até por conta da particularidade da seca, né? O nordestino ele se vê na obrigação de agradecer cada pequena vitória que ele tem. Então, as festas juninas elas têm uma influência religiosa muito grande para o nordestino. Então, ele celebra de uma forma diferente porque quando chega a chuva, por exemplo, eles é uma dádiva, né? Uma bênção de Deus. Então, aquele precisa ser agradecido com toda a força, com toda a alma, porque eles sabem que não é sempre que vem, e quando vem, ela vem para trazer fartura mesmo, né? A chuva representa a fartura. Então, a festa junina no Nordeste ela tem essa particularidade pela necessidade, né? Pela própria história do povo e pela ligação que ela tem com a questão religiosa, vamos dizer assim, né? Bom, vou colocar vocês na fogueira, não de São João, mas na fogueira da internet, especialmente, porque tem duas cidades que disputam o título de maior São João do mundo, né? E eles nos acompanham também pelas redes sociais, que é Campina Grande na Paraíba e Caruaru em Pernambuco, né? Qual é o maior São João do mundo, Manuel Messias? Olha, André, aí realmente uma fogueira, porque eu particularmente não conheço, né, pessoalmente não conheço esses dois, mas eu acompanho muito pela TV, né, então eu sinceramente não sei dizer, porque cada estado, cada cidade ali tem a sua particularidade, né. Eles estão dentro desse contexto comercial, vamos dizer assim, conseguiram transformar o São João num carnaval, se a gente for comparar aqui a região sudeste, né? São Paulo e Rio. Então, para a região no norte e nordeste ali, o São João é considerado o carnaval deles. É o momento onde eles conseguem mostrar sua cultura, formar blocos, fazer disputas, ter milhões de pessoas assistindo, né? Hoje o carnaval da região nordeste se transformou num momento turístico, né? Um boom turístico que acontece em toda a região nordeste. Essa disputa eu acho saudável nesse sentido, porque acho que divulga a cultura, a música, consegue manter essa cultura viva e como o Daniel falou, consegue ser um instrumento ali de divulgação, né, da cultura. Mas eu não me arriscaria a dizer qual que é o maior, não. Sinceramente... Gente, o Manuel Messias, ele pegou o milho, né, aquele milho cozido gostoso, passou uma manteiga em cima, mas o milho escorregou, né? Ele saiu na tangente, mas o Daniel vai responder para você. Vai. Caruaru ou Campina Grande, Daniel? Não fuja, não coloque sal nem a manteiga nesse milho. A verdade é o seguinte, é igual história de pescador, né? Quando você não fotografa o peixe, você pode falar o tamanho que você quer do tamanho do peixe. E como todo mundo divulga, tanto Caruaru como Campina Grande na Paraíba, você sempre vai mostrar o lado que é maior. Então fica difícil, você tem que ir lá para poder presenciar, viver e para depois você ter uma resposta dessa, porque... Mesmo as pessoas da cidade, todo mundo vai falar, mesma coisa que Taubaté, vai falar, o Cristo meu da cidade é mais bonito que a do Rio de Janeiro, entendeu? Olha, teve uma montadora que fez uma brincadeira dessa. Então, é a mesma coisa de você falar da igreja, a igreja de Santa Terezinha aqui é a única na América Latina aqui, que um estilo gótico. Então você vai achar que aqui é a mais bonita. Sempre você vai ser regional. Não vai ter como você vai falar, não, a minha igreja não é bonita. Então é isso, você não tem como falar. Agora você poderia responder aqui, qual que é o maior? É verdade. Aqui na grande, não. Vamos colocar o apresentador também. Vou deixar na enquete aí para vocês que nos acompanham, né? Pode colocar embaixo do nosso vídeo, você que já foi para Caruaru, você que já foi para Campina Grande, né?
coloque aí qual o São João maior do mundo, né? Mas enquanto a gente não vai para lá, né, para esses lugares que a gente morre de vontade de ir, a gente fala aqui da nossa região sudeste, né? O Vale do Paraíba tem influência nessa festejo junino na região sudeste forte? Como que é? Então, aqui na região sudeste, eu acho que a gente pode destacar aqui basicamente no estado de São Paulo, né? Eu acho que o Mazzaropi teve uma importância muito grande na divulgação, porque essa cultura ela sempre existiu, né? Cada cidade, cada região sempre teve muito forte, né? Se a gente for pegar aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, se a gente pegar cidades, por exemplo, como São Luís do Paraitinga, sempre teve uma cultura muito forte nesse sentido, mas eu acredito que Mazzaropi deu uma força muito grande no sentido de divulgar, até mesmo porque ele trouxe, né, essa figura do caipira, do Jeca Tatu, e o Jeca Tatu, o caipira, ele trouxe ele trazia todos esses costumes, né? Então eu acho que teve uma importância muito grande nesse sentido. Como eu falei, até a década de 70, a gente, de uma forma geral, o país era um país muito rural, e o Vale do Paraíba em particular também tinha essa característica. Com o passar do tempo, acho que a gente foi perdendo um pouco desse formato, e infelizmente, com esse formato mais urbano, essas tradições tendem a se desfragmentando com o passar do tempo e serem substituídas. Então, aqui na região sul, sudeste, vamos dizer assim, eu acho que a gente infelizmente está perdendo um pouco dessas tradições, porque elas não estão sendo mantidas, né? Ao ponto, se você for comparar com o Nordeste está trabalhando no sentido contrário. Então, essas tradições de festas juninas, elas são ensinadas, por exemplo, na escola. Então, se você pega uma criança hoje no Nordeste, ela está na escola, se você for perguntar qual é o sonho dela, ela sonha em se apresentar numa quadrilha junina e julina, porque para ela é uma realização de estar se apresentando numa quadrilha. Existem disputas, né? Existem testes super difíceis de passar para quem vai se apresentar em quadrilha. Então as escolas elas incentivam o estudo, né? Primeiramente, que eu acho importante da criança saber o porquê, o que é o festejo junino, qual é a importância para a região. E aqui no estado, no Sudeste, por exemplo, a gente não vê esse movimento no sentido de se manter isso. Vai sendo substituído por novas formas de comemoração. Então eu sinceramente me preocupo, porque particularmente aqui na nossa região, se você for pegar o Vale do Paraíba essencialmente ele foi concebido em cima dessa cultura, né? Mais caipira, uma cultura onde esses festejos eram muito valorizados, e aos poucos a gente vê que isso vai sendo perdido, né? Então eu sinceramente me preocupo muito com essa questão. Aqui nós estamos também perto de duas grandes capitais, São Paulo, que é o coração do Brasil, que a gente sabe, que se industrializou, e ele veio para o interior. Essa industrialização chegou até o interior. Então, como nós estamos dentro desse trecho, Rio e São Paulo, nós somos, ao mesmo tempo, a gente perdeu um pouco disso, da tradição nossa rural, mas a gente ganhou muito por causa do tráfico de culturas. O Vale é muito rico por causa disso. A gente teve essa oportunidade sem sair do Vale do Paraíba. A gente conhece a cultura nordestina, a cultura de Goiás, do Amazonas, porque são duas grandes potências, só que a gente, o essencial nosso aqui, a gente foi perdendo, a gente está perdendo. Mas só que a gente está tendo uma influência do resto do país. Então nós estamos assim, numa cultura, hoje em dia, globalizada, né? E o Vale do Paraíba, nesse ponto, ele foi beneficiado. Mas ao mesmo tempo, ele não foi beneficiado porque ele perdeu a sua origem, né? Então ele se influenciou com as origens de vários grandes estados. Como a gente pode fazer para resgatar, né, essas raízes culturais juninas, julinas, caipiras? Eu acho que a gente precisa incentivar as pessoas a conhecer o que tem ao seu redor. Primeiramente, se você não mostra o que você tem ao redor da sua cidade, você não conhece o que a sua cidade produz e qual a riqueza cultural que a sua cidade tem. E nesse contexto, a gente peca um pouco. A gente, como educador também,
como arte educador, a gente tem que batalhar em cima disso para as pessoas terem a oportunidade de conhecer pelo menos aqui no caso de Taubaté. Tem gente que não conhece o Barreiro em Taubaté, não conhece a Pedra Grande, não tem a oportunidade de fazer essa transição, de conhecer a própria localidade. Porque ainda há muita coisa boa ainda ao redor da cidade que a gente precisa resgatar para ela não se dissolver, porque é uma tradição que passa de pai para filho, né? Como o mestre Paizinho fala, que ela pode se dissolver, porque é verbal. E a gente precisa trabalhar com isso. A TV Cidade sempre busca isso, de registrar em vídeo os acontecimentos da nossa cidade. Tem muita coisa aqui, eu sempre falo até para a Cláudia, falo para o Jefinho, que a gente tem que difundir essas coisas, que tem vídeos maravilhosos aqui que as pessoas não conhecem. A gente tem que começar a levar isso para a cidade, para as escolas, e começar as crianças entenderem que elas estão em um trecho Rio-São Paulo, grande, duas grandes capitais, mas que ela tem a sua cultura regional aqui e ela precisa conhecer. Porque às vezes a pessoa desloca daqui, vai para grande centro para ir curtir um zoológico em São Paulo e não conhece o Barreiro em Taubaté. Pois é. Não conhece o Projeto Sertões de Taubaté? Um abraço ao Silésio, né? Do Silésio. Que inclusive fez um calendário aí com as festas da roça, né? E tem lá as festas juninas completinhas. Você pode entrar aí no Projeto Sertões de Taubaté. Quem dera aí as nossas secretarias de cultura, não só de Taubaté, como de todo o Vale do Paraíba, pudesse fazer ação semelhante, né? Onde a gente ficasse fácil a gente conhecer e nos programarmos o ano inteiro, né? Às vezes para curtir uma festa gostosa como essa lá no Pouso Frio, né? Como eu já fui o ano passado, né? Muito gostoso mesmo. Uma festa junina bem característica, onde cada um levou um pouquinho e fizemos uma grande festa lá, né? E brincamos até o amanhecer. Messias? Eu acho que a escola tem um papel muito importante, a comunidade de uma forma geral, porque eu particularmente me preocupo muito com as crianças, né? Porque para você manter uma cultura, você tem que educar as crianças, porque principalmente elas que não tiveram contato com a origem, é muito importante que elas conheçam. Então eu acho que as escolas, elas têm que se conscientizarem do papel que ela tem nesse processo, né? De fazer com que as crianças conheçam a cultura, no caso aqui da sua região, ali na escola, porque é o momento que ela está aprendendo, que ela está aberta ao aprendizado. Então nós temos que trabalhar um pouco mais nisso, como o Daniel falou. Todo mundo que tem alguma influência numa comunidade deveria se preocupar com essa passagem de informação, essa formação, né? Fazer com que a criança tenha contato com a sua cultura. Então você não pode correr o risco de ter uma criança hoje que não conhece, por exemplo, uma folia de reis, um reisado, coisas tradicionais da nossa região, o jongo, né? E nós temos movimento, nós temos aí ações aí individuais, no sentido de se manter essas culturas, mas nós não temos isso difundido de uma forma geral, de uma forma que deveria ser abraçado pela sociedade como um todo. Não, nós valorizamos a nossa cultura, nós vamos passar essa cultura adiante. Então nós vamos ensinar às nossas crianças o que é a cultura, para que elas se interessem, e aí para que você consiga manter viva. Porque senão você corre um grande risco de daqui a um tempo isso ir se desfragmentando de uma forma total e sendo substituído por novas formas, e a raiz, a essência, no caso dessa cultura, começa a se perder. Então eu acho que a educação de base é um momento importante você passar esses conceitos também. Bom, Luiz Cláudio Daniel, Manuel Messias, diretores, produtores, ativistas culturais, né? Quero agradecer a presença de vocês no nosso programa e está sempre aberta aqui a casa para vocês, falar não só de tradições populares, como de diversos assuntos, né? Que nós estamos sempre acompanhando vocês nessas produções aqui na nossa cidade. É legal, André. Eu particularmente agradeço a TV Cidade dentro desse contexto de educação que a gente estava debatendo aqui agora. Eu acho que a TV Cidade tem um papel muito importante no sentido de difundir e de abrir espaço para que as pessoas comentem, para que as pessoas divulguem e levantem questões, questionamentos. Eu acho que a TV Cidade ela tem um papel muito importante dentro desse contexto. A gente agradece o espaço que a gente sempre tem aqui, né, de poder vir contribuir com esse trabalho. Então, fica aqui o meu muito obrigado. André, obrigado por esse
bate-papo que nós fizemos aqui, o Messias também. E a gente tem que sempre estar falando sobre a cultura, valorizando a cultura, levar para as crianças na escola também a cultura, que é muito importante, para as pessoas terem consciência do qual importância é o nosso Vale do Paraíba aqui, o quanto é rico a cultura do país, o quanto é diverso a culinária do Vale do Paraíba aqui, e o quanto tem ainda para as pessoas conhecerem o Vale do Paraíba. As pessoas saem para fora, mas não conhecem o Vale do Paraíba, não conhecem Cunha, não conhecem Barreiro. Então, não conhece aqui, próprio mesmo no Barreiro, aqui de Taubaté, tem a cidade de São José do Barreiro lá, São Luís do Paraitinga também, que é muito, muito perto aqui. Então, a gente tem que começar sempre tendo a oportunidade de divulgar o que o Vale tem de melhor. Eu acho assim, a TV Cidade sempre abre essas portas para todas as pessoas, todo mundo que vem aqui é sempre bem recebido, e a gente só tem a agradecer por essa oportunidade e quando precisar estamos aqui. Bom, agradecendo aos nossos produtores, o Cláudio Daniel, o Emanuel Messias, agradecemos também a você de casa, né, que sempre nos acompanha e incentiva também o nosso trabalho aqui na TV Cidade. Quero mandar um abraço para a tia Gilce, lá no Bonfim, ela que foi aí coordenadora de quadrilha por muito tempo lá na Vila MEP, né, junto com o Cristiano dos Santos, olha, que agora está na Rádio Cacique, né, então um abraço ao Cristiano. O mestre Luizinho aqui no Alto São João, né, mestre Luizinho, ele é responsável por muita coisa da cidade, né, pela manutenção da cultura da nossa cidade e também aí pela parte de organização de quadrilha. E lembro aí de uma grande mestra que era a dona Idalina, lá da Rua Henriqueta, na Estiva, né, o pessoal da Rua da Bomba também, que fazia grandes festas juninas, né, Rua Doutor Quirino, Rua Márcio, pessoal da Estiva ali, e espero que ainda estejam mantendo essa tradição, né, os netos, os bisnetos dessas pessoas que passaram por lá, principalmente na década de 80, quando nós moramos. Bom, nosso programa está na hora de acabar. A Cristina Lessa daqui a pouco às 19h30 vem chegando com Podemos Falar, então a gente está indo embora, mas amanhã às 18 horas eu, o Jefinho e toda a nossa produção estamos aqui novamente com você no nosso programa das 6. Então, até amanhã!